março você pode ver o mundo despertar pra você. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que tenha sido uma excelente semana, de muita luta, mas a gente sempre espera muita vitória. Queria compartilhar com vocês o nosso programa agora, ele está indo para o país todo, através de conexão, né, da TV Com. Então, esses dias a gente estava em casa, uma pessoa da Bahia comentou que tinha gostado do programa, que tinha visto, que tinha acompanhado, tem uma pessoa com síndrome de Down na família, então isso é maravilhoso. Então, quem estiver em outros cantos do país e estiver vendo nosso programa, manda uma mensagem, é muito legal a gente ver, entender a necessidade de vocês em outros estados, né? Porque a gente está em São Paulo, não que todas as mães tenham atendimento gratuito, tudo seja maravilhoso, não é isso. Mas muito em outros estados pode ser até um pouquinho mais complicado. Então, mandem sua mensagem, converse conosco. O pessoal de Goiânia, a gente estava falando aqui agora há pouco, a Gabi está morando por aí. Então, quem tiver associação, alguma coisa, depois entre em contato. Claro que você vai encontrá-la pelo Elo 21, mas o nome dela vai estar passando no CG. Então, conversem com ela, vão ver outros estados se mobilizar mais. Isso é muito importante. No programa passado, nós conversamos, e assim, eu falo para vocês que quando nós recebemos profissionais, e aqui eu estou com 3 batutas, e assim, eu gosto muito de quando a gente está fazendo um programa, deixar as pessoas falarem. E o programa que eu gosto muito é o programa que eu não falo, porque então quer dizer assim, a coisa está muito tranquila e está maravilhosa. Então eu estou aqui com 3 profissionais maravilhosos, o Rafa, a Aline e a Gabi, que são profissionais do Elo 21. Então assim, o Elo 21 maravilhoso, que trouxe essa série de programas para vocês. E no programa passado a gente estava falando da iniciação da criança, falando do surgimento da dentição, da limpeza e higiene, que é maravilhosa, e me assusta muito, e você fala assim, eu não pensei nisso, né? Como as outras pessoas, claro, ao lado da criança, passar álcool e tudo mais, mas aí o Dr. Rafael falou assim, e o dente dessa pessoa, como está? Sinceramente, eu nunca tinha pensado nisso. Então, eu queria agradecer a vocês, e cada dia que eu venho no programa, eu falo, olha, isso eu não tinha pensado. E como que é importante, né, Rafa, Aline e Gabi, a gente pensar nos aspectos, ontem a gente estava conversando, e o Alex, que já veio aqui, ele sempre fala, a gente tem que cuidar da família, então ele pede exame para os irmãos. Ontem uma mãe comentava isso, olha, o Alex está cuidando do irmão dele, isso é importante, mas quando você pensar que até a pessoa que te ajuda, o dente dela tem que estar bom, é uma coisa assim ampla, né? Você vê como é a coisa que você falou, a gente não pensa, né, às vezes, até quando, como eu vim de uma família de dentistas, eu respiro isso desde criança, né, eu brinco, tem aquele cheirinho de dentista, que era daquele curativo antigo, que era um cheiro de óleo de cravo, sabe, ainda é usado na odontologia. Eu brinco, meu pai chegava, eu sentia do corredor que meu pai estava chegando com aquele cheiro, e então, as pessoas não gostam, eu amo esse cheiro, né, então eu cresci vendo, né, vivendo odontologia, a gente vai criando fora os estudos, eu adoro quando eu vejo alguma coisa que eu aprendi com a minha família, pela experiência clínica, e eu vejo estudos sendo publicados, né, a respeito dessa higiene, né, estão aprofundando, como é que tá, problema periodontal, né, que é o problema do tártaro, e a pessoa beija, e não sei o que, como é que essa influência na vida, né? Principalmente uma criança, os germes todos que ela vão pegar das pessoas próximas, por isso que a gente fala, não, eu não quero colocar na escola que vai ficar doente, né? Tem gente, né? É uma coisa ampla. Aline, deixa eu te perguntar, quando você está andando assim, na rua, com algum amigo, você fica observando a postura das pessoas? A postura é a forma como anda. Isso vai retratar muito a pessoa? Um pouco. Na verdade, é um hábito, né? Não tem como. A gente olha, a primeira coisa que eu vejo é a postura, a forma como anda. Sim, a postura mostra como a pessoa se coloca também, né? Assim, nos lugares, no ambiente, na sociedade.
A pessoa que é mais tímida, que é mais fechada, ela acaba se curvando mais. Isso traz uma série de problemas, mas ela acaba se curvando mais, abaixando mais a cabeça. E a pessoa que é mais confiante, ela já chega no lugar com a cabeça erguida, toda esticada, peito aberto, toda imponente. Isso determina até um pouco da personalidade da pessoa. E as famílias também podem passar isso para os filhos, né? Sim, sim. Sim, é importante a gente sempre... a família tem que demonstrar, porque é aquilo que o Rafa falou do dentista. A criança vai imitar os adultos que estão à sua volta, né? Então, tudo que os adultos fazem, as crianças percebem e tentam fazer igual. Então, inclusive na postura, na forma de sentar, na forma de andar, de ficar relaxadão, largado, a criança vai fazer isso também. E pensando na criança com síndrome de Down, tem que ser o contrário. Eu quero essa criança com um tônus mais elevado, né? A musculatura mais ativada, firme, né? mais firme. Então, eu quero ele muito melhor posicionado do que uma outra criança. Né? Senão vai acarretar uma série de comorbidades, de outros problemas que uma outra criança talvez passasse desapercebido, não tivesse. Mas que o Down tem uma chance um pouquinho maior de ter. Isso aconteceu, desculpa te interromper. Não, isso aconteceu com um paciente idoso que foi ao Elo numa consulta interdisciplinar. Ele era cuidado por pais muito idosos, então já tinham aquela postura como corcunda de Notre Dame, a gente falava. Já andava mais lentificado, mais fletido, como diria a Aline. mais lentificado, então a marcha já não era boa, né? A base mais aberta. E aí, quando a gente foi ver, o paciente tinha condição de se manter mais ereto, a marcha um pouco melhor. Ele tinha alguns outros acometimentos, mas ele tinha condição. Mas de tanto ele conviver com os pais idosos, ele ficou um velhinho, sem ser um velhinho. E ele estava perdendo a independência dele, ele estava se tornando mais dependente para fazer tarefas que ele não precisava. Então, escada, degrau, desvio de obstáculo, algumas coisas, se vestir, calçar um sapato, ele estava precisando de ajuda, sendo que ele dava conta de fazer. Mas pelo ambiente, né, que ele estava. Entendi. E uma coisa que eu ia te falar, e aí você fala de postura, eu falo, não, Sofia, não faça isso. Mas tem hora que a Sofia está sentada, Com a perna aberta. aquela perna, eu falo, Sofia. E aí agora o pai dela, né? Sofia, você é uma moça, fecha as pernas. Mas assim, é uma coisa impressionante, né? Claro que eu acredito que ela vai ter aquela abertura lateral total, mas aquilo lá também não é bom, né? Não. O que acontece? Eles fazem isso para abrir a base, né? Então, quanto mais a minha perna está aberta, mais equilíbrio eu tenho, porque minha base é maior, mais fechada, menor a base, eu preciso me equilibrar muito mais. Pensando na criança hipotônica, que tem uma dificuldade na propriocepção, quanto maior a base, mais ela é independente aqui em cima. Então, menos ela tem que se preocupar, menos ela precisa de recurso, de propriocepção, de equilíbrio, de distúrbio de movimento. Então, eles acabam fazendo isso. Associado a isso, eles têm uma frouxidão ligamentar que possibilita que eles abram a perna daquele jeito. E eles acabam utilizando disso como recurso para fazer troca postural, para se manter sentado. E principalmente, às vezes, os bebezinhos, para passar de deitado para sentado, em vez deles passarem como a gente passa, eles viram de barriga para baixo, abrem bem as pernas e utilizam da mão para escalar. Não fazem força em musculatura abdominal e paravertebral. Isso pode acarretar uma luxação de quadril. Eles já têm essa facilidade pela hipotonia, pela frouxidão ligamentar e por esse movimento excessivo, essa amplitude de movimento exacerbada. Eles usando isso no dia a dia, a chance deles terem uma luxação de quadril é maior. Só que isso vai prejudicar principalmente lá na vida adulta. Porque a cirurgia de quadril, né, a forma de correção de uma luxação de quadril é só cirúrgica, não existe outra forma. É uma cirurgia grande, de uma articulação grande, que vai ter um desgaste físico e emocional da criança e de toda a família. É um tempo de gesso que vai ser no mínimo de 30 dias. Essa criança acamada, com gesso no quadril, ela vai perder função, vai demorar muito mais o desenvolvimento dela, vai atrapalhar tudo, a independência dela. Então, a gente tem que evitar, para a gente evitar essa luxação de quadril. Gabi, falando em perder função, então sempre quando eu falo isso eu fico muito chocada, muito triste até hoje. E eu acredito, claro que a gente sempre quer acreditar que o teu filho estaria muito melhor, mas o que acontece com a Sofia? A Sofia nasceu prematura e ela nasceu com 1,6 kg, então o protocolo do hospital, ela nasceu em um excelente hospital e era 1,8 kg alto. E aí um dia eu estava lá no hospital, eu falei, Anderson, a Sofia deve ter pego alguma coisa no pulmão, eu estou ouvindo um barulho, tá estranho. Não, Dani, não é nada disso.
Quando nós fomos perguntar para o médico, eu falei, não é esse ar? Porque a UTI é um frio, né? Eles falaram assim, não, a Sofia tem traqueomalácia. Bom, aí ela vai fazer muito barulho, até 2 anos, coloca o travesseirinho um pouquinho mais no alto e tudo mais, isso tranquilo, vai passar. Bom, a Sofia nunca conseguiu pegar o seio, não mamou, então nós tivemos, infelizmente, tivemos que ir para o leite e eu fiquei muito triste. Mas a Sofia em casa, aí nós tínhamos que tomar uma decisão estratégica e aí eu abri mão desse convênio que era excelente e fui no convênio que era onde eu estava trabalhando, que não tinha tantos recursos e tudo mais. A Sofia pegou bronquiolite. Sofia pegando bronquiolite, eles já levaram para UTI, porque no hospital me ensinaram a dar aquela Dr. Brau. E quando estava no hospital não era Dr. Brau, a Sofia engasgou, aí eles falaram, não, vai para UTI e tudo mais. Só que lá na UTI, a primeira coisa que fizeram, sonda. A Sofia ficou 51 dias com essa sonda. Na realidade, 49 dias. Porque aí eles não davam remédio, não davam nada e começaram um monte de criança na UTI ficar mal. Eu falei, olha, a gente precisa sair daqui, que a Sofia não estão fazendo nada aqui. E só naquela sonda. Bom, a Sofia, para mamar, eu tinha que quase que jogar um leite dentro da garganta dela e ela perdeu toda a função. Então, quando fala que perde a função, então assim, ela entrou no hospital que ela mamava 120 ml, que eu achava assim, e saiu com 30, eu tinha que ficar aqui no dedão segurando a Sofia. Mas por que eu estou falando tudo isso? Eu tenho muito medo dessa perda de função logo quando é bebê, e que isso pode acarretar no futuro. Você pode falar um pouquinho da traqueomalácia para as mães? Na verdade, assim, a traqueomalácia acontece com bebês, principalmente prematuros, e ela acontece quando a cartilagem ela fica mais mole, mais maleável e ela tende a colabar na hora da respiração. Então, sempre vai ter um barulho. Como se estivesse colabando na hora que o bebê vai puxar o ar. Por que melhora com 2 anos? Porque a criança vai crescendo, então a cartilagem vai aumentando, junto com toda a estrutura do corpo, e ela vai ganhando um pouco mais de firmeza. Então a tendência é que ela pare de colabar, tá? Então, normalmente acontece isso. Existem graus de traqueomalácia e normalmente quem vai dizer o grau é um otorrino, porque aí tem uma série de exames que são feitos. Esse é um ponto. A bronquiolite é outro ponto, né? Bebês prematuros têm a tendência a serem mais internados do que bebês não prematuros, do que bebês a termo. E a bronquiolite, provavelmente os pediatras vão saber dizer melhor, mas é uma das causas de maior internação para bebês, né? A criança entrou no ambiente hospitalar, ela está há 24 horas já acamada, ela vai perder função. Independente de qual seja o motivo da internação. Uma internação por uma questão respiratória já é muito maior, né? Essa perda de função. E aí não é só perda de função oral, é a perda de função muscular, é a perda de função motora. Então, às vezes, a gente está trabalhando com o bebezinho, mesmo que ele seja muito bebê. No elo, por exemplo, a gente está trabalhando o controle cervical e a própria amamentação no seio ou na mamadeira. A criança foi internada, a gente já se preocupa porque com certeza o que a gente trabalhou vai ser perdido. Mas isso, a longo prazo, não tem interferência, porque a gente tem um tempão aí até virar a longo prazo para a gente retomar o trabalho e ganhar tudo isso de novo. Às vezes acontece um atraso nesse ganho, mas nada que a gente não consiga suprir lá na frente. Então a gente não precisa se preocupar em termos de função oral a longo prazo, porque é curto prazo mesmo. Internou, ficou ruim, normalmente até vai fono olhar, vai físio respiratória. Então a gente sempre dá um jeito, mesmo em ambiente hospitalar, de já tentar suprir um pouquinho dessa perda. Então, o que eu acho também importante, assim, é que eu falo, a gente estuda tanto e a gente não sabe nada, né? E nenhum profissional, nem físio, nem fono estava acompanhando a Sofia. Aí foi um dia que eu falei, Anderson, eles não estão fazendo, aqui não tá, a Sofia não tinha tomado nenhuma vacina, o hospital não deu, porque falou que aí é UBS, é uma questão de município, né? Mas aí eu falei, o que está acontecendo? Aí tivemos que ir lá na assistente social e falar, escuta, eu tenho um bebê aqui que ele não toma nenhum remédio, ele não está tomando oxigênio, nós estamos aqui e ele não acompanha de nada.
Então, aí que começaram a ir a fono, porque aí para ela sair ela tinha que mamar e aí ela não sabia mais fazer nada. Então, eu acho que é importante as mães, e uma coisa que eu falo para vocês, um bebê pode ter muito mais, ainda mais prematuro, pegar doença, mas o que eu fiz? Eu fiz uma coisa que eu falo para vocês, não façam. Teve um dia, era aquele feriado de novembro, que pegava do dia 15 até o dia 19, deve ter passado pela minha casa umas 25 pessoas. Então, assim, é tudo de errado. Então, hoje nasce uma criança, eu não vou ver a criança. E não é assim porque eu não quero ver a criança. Não vão ver a criança, não faz isso. Você só vai prejudicar. Eu acho que foi tanta gente, também todo mundo sabia que a Sofia teria síndrome de Down, nós somos bem claros. Mas eu acho que até todo mundo para falar, ela está sendo bem acolhida e tudo mais. Aí foi uma via sacra em casa. Isso é totalmente errado, né? Então, eu acho que as mães têm que saber isso. E quando a gente falar o próximo, 25 pessoas, um monte de germe bactéria. Eu fico chocado, às vezes, no hospital, né? Quando a Maria, a última, nasceu, o meu quarto, eram 2 quartos com uma antessala, porque teve um upgrade de quarto. E, nossa, quanta gente dá para fazer uma festa no quarto. E realmente vira uma festa, né? Porque vai a família inteira. E eu sempre falei, putz, nessa fase, né? Então, criança ainda desenvolvendo ali, né, as primeiras... E a mãe também, contatos. né? Tem tamanho, Acabada. né? Consegue levantar, consegue fazer as coisas, Não, se alimentou meu, bem. graças a Deus, com 4 dias eu estava dirigindo do Morumbi para cá, para Guarulhos, até porque a Sofia precisava de cuidado e eu não pude ficar. Mas então, assim, mãe, cuidado com isso, se tem uma perda, com um dia tem perda. Então, eu acho assim, acabamos de falar que tem que ser uma coisa diária, né? Uma brincadeira diária e tudo mais. E o que eu queria comentar com vocês, na caminhada tinha um pessoal de odonto lá mostrando os dentes. Eles queriam falar muito quais são os problemas, Rafa, que tem uma criança com síndrome de Down. Eu falei, eu acho até legal, mas uma mãe que está numa caminhada, ela não vai perceber tanto isso. Eu acho que se você levar uns bichinhos, tal, um monte de dentões, assim, para as crianças verem, eu acho que talvez é mais lúdico do que a gente ficar falando tantas as coisas que acomete. O que você acha, É por isso Rafa? que eu acho super importante a primeira consulta. Todo mundo acha que é só quando nasce os dentinhos, né? Eu recebo muito paciente, eu falo, pode sair de casa, no primeiro ano já tem que ter tido essa primeira consulta. Eu brinco que essa primeira consulta, às vezes não é nem dentro da sala, muita gente é preocupada, mas eu vou pagar tanto e ele nem vai mexer. Eu falei, mas você vai ter tantas orientações, às vezes eu sento na sala de espera com o pai, eu falo, tem que ser confortável, vai ser um bate-papo. Depois, e outra, eu falei, Aí ele fala, isso aí foi consulta, eu fui lá conversar e ele vai estar me cobrando. A gente, só que é tão importante, você viu tantas coisas que você falou, nunca pensei nisso, né? O que a gente aborda, o que é muito importante? Qual que é a cronologia de erupção que a gente falou? Esses dentes têm normalmente anomalias de formas, né? Eles têm às vezes mais pontudinhos, uma diferença no esmalte, mas não tem falta de esmalte, que é uma coisa boa. A gente tem muito apinhamento, né? Giroversões, aqueles dentinhos apinhados um por cima do outro. E também por conta do desenvolvimento, né? A arcada, se não desenvolver bem, esses dentes não vão caber ali. A genesia, falta de alguns dentes é normal, é comum. E Rafa, você acha, você estava falando do céu da boca fundo, a Sofia tem, com certeza. Aparelho funciona? A gente comentou A gente isso tava vindo para cá. conversando, Né? Ela vai perguntar isso. Eu falei, todo mundo vai perguntar isso assim. Sim, né? Tem como trabalhar, mas a gente precisa pensar, por exemplo, na fase de crescimento, não são normalmente aparelhos fixos, né? São aparelhos móveis, então a gente precisa de uma colaboração do paciente, o que torna um pouco mais difícil, dependendo do nível de desenvolvimento, de estímulo que cada um, né, tem um estímulo em casa. É possível, tem escolas que usam o disjuntor para desenvolvimento dessa arcada, então tem tratamento. E principalmente a gente pode trabalhar nos fatores que estão diminuindo essa expansão, né? A respiração bucal, otorrino é um deles. né? A gente trabalhar a fono, né? Todo esse posicionamento de língua é o que vai fazer. A alimentação, né? A Nutri, eu tenho neném, não, crianças, né? Não chamo mais de neném, que não se alimenta, papinha, sopa. Importante a mastigação. É algo que a gente tem que tomar uma decisão em equipe. Mesmo que os profissionais que estejam assistindo falem, mas eles estão falando do mundo perfeito. Aqui tem uma físio, uma fono e um dentista trabalhando juntos.
a comunicação entre os profissionais, independente de trabalharem juntos ou não, é muito importante. Porque a gente tem uma paciente, por exemplo, com o palato mais atrésico, mais em ogiva. Então, o Rafa vai falar pra mim, Gabi, eu tô pensando em colocar um disjuntor, que é um aparelhinho que você coloca no céu da boca pra expandir. Mas, eu vou falar, Rafa, mas eu tô trabalhando mastigação e deglutição com esse paciente. Se a gente colocar agora um aparelho, como é que vai ficar essa função dele? Aí o Rafa vai repensar. Ou, Gabi, eu preciso colocar isso de qualquer jeito. Tem como você trabalhar com esse aparelho? Então, assim, às vezes a gente está prejudicando a vida do paciente e o andamento da rotina, da família, por conta de um aparelhinho. Se a gente se conversar, se os profissionais se conversarem, a gente vai evitar um problemão na vida do terapeuta, do paciente e da família. E o objetivo é você ser atendido mais rápido também, né? Eu sei que uma coisa que a Sofia faz é aquilo lá. O Anderson falou que filha dele não chuparia chupeta. Filha dele chupa dedão. Então é uma coisa muito pior. Aí tem uma coisa, entra muito, né? A outra dúvida, chupeta, né? Minha filha usa, né? Tem que falar a verdade. Mas agora é no máximo até 2 anos. Chupeta ortodôntica. Ah, mas, pô, não, ele tá falando para dar chupeta. Eu falei, não, entre chupeta e dedo é melhor chupeta. Então, porque a chupeta você joga fora. Você e o dedo da Sofia? É muito mais difícil de tirar o hábito, entrou no ponto, é muito mais difícil de tirar esse hábito. E como é que você controla a noite? E o dedo tá aqui, né? O dedo tá aqui. Não, e chegou uma época que nós colocamos um aparelho lá, o pessoal da equipe, é uma equipe que eles tratam pacientes especiais, e aí eles falaram, vamos colocar um aparelho com os ferrinhos para a Sofia ficar com dor. Você acha que adiantou? Entortou o aparelho, mas o dedo continua. E isso eu trabalhei tanto na fono, eu não sei o que o dedo nós é muito vamos difícil, fazer. porque a chupeta entra muito, né, alimentação. Quando a mama bem, ela não precisa daquilo, porque muita gente usa como o complemento ali, quando suga menos, você não sente a saciedade, né? Então, quando quem mama, normalmente, ele também tem o conforto emocional, né? A da sucção ali. Tipo, a Maria, eu não deixei levar para a maternidade, nem chupeta. Na primeira noite, a minha esposa não podia levantar, tinha feito cesárea, e hoje eles não fazem mais aquela limpeza do moco, né, da parte das vias aéreas superiores, então ela ficava... E eu achava, eu não conseguia dormir, eu falei, não tá respirando, né, bem. E aí ela começou a ficar inquieta e eu falei, putz, eu peguei uma luva lá da enfermeira e pus o dedinho na boca dela. E ela acorde, eu falei, traz a chupeta pra mim, mãe, por favor, né? Então, assim, só que tem hora... Quanto mais tarde, mais difícil tirar o hábito, né? A Maria é o pepeto. Pepeto, fala, não tem pepeto, chora, vai chorar. A gente tem mania de querer que nossos filhos não sofram nada, né? E a gente, na verdade, cresce com tudo isso. A gente tem que poupar eles de frustração. E chorar é bom, né? É bom. Ai, mas ela vai ficar chateada. Ela vai ter um problema de saúde lá pra frente, sério. Difícil correção, né? Ah, mas eu dei chupeta, dei dedo e não tem. Alteração sempre tem, alguns vão ser mais fortes, né? Mais evidentes, aquela dente bem aberta, a respiração dificultada, fala comprometida, né? Tudo. Mas a gente tem que pensar nisso, a gente não tem que agradar nossos filhos sempre, né? Porque, dá o doce, porque ele chorou. Ele vai chorar, ele vai ficar triste, ele vai se decepcionar. Isso vai fazer parte do desenvolvimento dele. A Sofia não gosta de doce. Oh, que sorte. Ela fala, não, a Maria deu embalagem então. fechada. Ela só olha e brinca. Não, e sabe uma coisa, doutor, que eu estava pensando? Então eu acho assim, ó, importante, e quando a gente fala assim, a gente vê muita criança realmente com dente. Procura um médico, procura um dentista. Tenta ver que aparelho, é móvel, vou já pensar nisso. Porque agora, tudo bem, a Sofia vai trocar a dentição, tá caindo, mas é tão importante, não é assim, já tem o rosto de dar o dente, vai estar, não. A gente tem tem como melhorar, né? Muito. A gente ainda não falou, acho que o que eu acho que é o mais importante, característica da síndrome de Down, é que e hoje eu estudo toda manhã, eu pego um artigo científico para ler, toda noite. Esse é básico, meu do dia a dia, todos os dias. E hoje o da manhã coincidiu de ser, eu pego aleatório e vou lendo assuntos que me interessam. E
o que é mais prevalente é a doença periodontal, que é o tártaro. Pelo tipo de saliva, pelo posicionamento dos dentes, pela dificuldade de higienização, que é mais imposta. Não, ele já vai ter o problema, então eu não consigo higienizar, ele não vai higienizar bem, né? É isso que a gente tem que trabalhar. Esse problema periodontal é a segunda maior causa em toda a população brasileira de perda dentária. Então, ele perde só como para é a tão cárie. importante, gente, o que nós vamos fazer? Já me falaram que está terminando, de novo, e a gente vai voltar para gravar o último programa, e aí assim, eu vou abrir o espaço, então não percam o próximo, porque o espaço para eles falarem assim, o que eles acham tão importante em cada uma das áreas, e depois, claro, a interdisciplinaridade, mas assim, o que eles acham importante em cada uma, e aí eles falam, o programa é deles, e eles vão falar assim, dar algumas dicas. Gente, tártaro, segunda maior causa. Então, você já pensou? Vamos tentar, e assim, é legal a gente ver nas nossas crianças, mas a gente também vê na nossa boca, né? Beijo coletivo, quer dar beijo mais para alguém? E o professor de educação física pediu, vocês sabem o nome de todos os pacientes que estão fazendo educação física? Ixi, Não. alguns. Então assim, daqui a Alguns. pouco eu vou pegar o celular, eu vou pegar o nome de todos eles, porque ele pediu, porque no programa ele não conseguiu falar o nome de todos, que ele ficou muito emocionado, mas eu vou pegar e vou mandar um beijinho, tá bom? Bem-vindo ao maravilhoso mundo da trissomia 21. Bem-vindo ao maravilhoso mundo da síndrome de Down. Um beijo. Eu vim para encantar você, eu vim para despertar em ti algo diferente que você vê e que só existe em mim. A maneira Down Up de ser, em 21 de março você pode ver.